Olá, tá no ar mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Hoje o assunto é vazamento de gás. O assunto ganha mais visibilidade após uma recente explosão que ocorreu em Porto Alegre, aqui no bairro Rubem Berta, na zona norte, aqui de Porto Alegre. A suspeita aí da perícia é de um vazamento de gás em um fogão, de um gás de cozinha. 9 pessoas, entre 8 e 9 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. A gente hoje quer entender um pouco mais sobre os perigos, os riscos do vazamento de gás e os cuidados que todos nós devemos ter em casa para poder não sofrer acidentes e inclusive poder até perder a vida. Para isso a gente recebe hoje aqui no programa o Tenente Silveira, que é o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Rio Grande do Sul, e junto a ele o Alencar Heidrich, que é engenheiro químico e professor da PUC-RS. Falei certo o seu nome, né, Alencar? Sim, Heidrich. Tá certo. Queridos, muito obrigado por estarem aqui com a gente, para a gente poder esclarecer dúvidas de uma situação que a gente é exposto diariamente e às vezes com cuidados muito básicos. A gente pode evitar graves acidentes. Tenente Silveira, recente então, a gente teve até uma outra situação parecida nos últimos dias também, em outra localidade aqui em Porto Alegre, de outra explosão também. Esses acidentes são muito comuns? Como é que o senhor tem acompanhado há 20 anos como bombeiro aqui na capital? Bem-vindo. Então, obrigado, Felipe, obrigado à TV Câmara pelo convite. O comandante-geral, o Coronel Estevão, agradece a oportunidade de prestar esclarecimentos à população. Sobre esse evento, nós devemos separar o risco do próprio acidente. Então, o risco, nós atendemos constantemente vazamento de gás, né? Eu tenho dados do ano passado de 97 ocorrências envolvendo artigos perigosos, no ano retrasado 103, mas o que aconteceu recentemente não é muito comum. Então nós atuamos muito mais na prevenção e na segurança do que no próprio acidente. Quando o senhor fala vazamento de gás, esses 98 casos aí, o que é esse vazamento e, claro, né, considerado como uma ocorrência que felizmente não chega numa explosão? Como que é feita essa ocorrência? Então, às vezes por atuação humana, por um descuido, a pessoa pode deixar algum sistema aberto, né, de forma que inunde o ambiente, ou às vezes por falha no sistema, né, por um rompimento e por uma questão mais técnica, né? Então, ou por comportamento humano ou por questões técnicas. Pois é, a pessoa que em casa consegue sentir, porque aqui no Brasil a gente tem como sentir o cheiro, detecta isso, já imediatamente tem que ligar para os bombeiros. Não necessariamente, né? Então, o gás em si ele não tem cheiro, né? É adicionado uma substância que promove o cheiro para que a pessoa identifique por meio do olfato, né? Ele é invisível, né? Nós não vamos perceber ele se não for pelo olfato. Se o vazamento for intenso, recorrente, contínuo, ou se abranger uma área muito grande, é caso de ligar para o 193, que é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros. Vazamentos eventuais, por exemplo, quando vai ligar o forno e tudo mais, não representa necessariamente um risco que requer a atuação dos órgãos de segurança. Pois é, Alencar, nosso engenheiro químico aqui, professor da PUC, qual é esse limite, né, entre o vazamento e a explosão? Isso é muito rápido de acontecer? Bem-vindo. Tudo bem, Tenente Silveira, Felipe? Não, na realidade, o gás, ele precisa, além de atingir uma determinada temperatura, que a gente chama de temperatura de ignição para ocorrer essa explosão, né, ele precisa estar concentrado, atingir um limite de concentração no ar suficientemente alto para que realmente ocorra essa explosão. Então não é imediato, o que permite que, se houver uma inspeção periódica, se consiga identificar quando o vazamento ainda é inicial. Sobre esse caso que a gente tem acompanhado de bastante repercussão aqui na zona norte de Porto Alegre, a suspeita da perícia é de um vazamento de gás, que no condomínio o gás ele está colocado de maneira central no condomínio, né? Isso é muito diferente
eu não sei se o senhor pode dizer que o gás central ele pode ser menos fiscalizado do que o gás que a gente tem o botijão na nossa cozinha. Como que isso funciona? Eu diria que é o contrário, né? O gás central, as condições para inspeção, para manutenção, fiscalização, isso é mais fácil pelo próprio fato de ser centralizado. O problema é que nós vamos ter mais componentes na instalação, né? E tem um problema associado à instalação do gás central, né? Quando ele é armazenado em vasos grandes, de que quanto maior o volume do armazenamento, maior o risco. Né? Quanto maior o volume do material armazenado, maior o risco de uma explosão, né? Maior o impacto, maior o prejuízo que pode ser gerado. Né? E diferentemente do que ocorre, por exemplo, no uso do gás para fins industriais, em que se tem uma equipe treinada que faz uma inspeção periódica, na residência quem é que faz isso? Né? E em instalações industriais, por exemplo, quando eu tenho a possibilidade de risco de vazamento, tem uma série de cuidados que são tomados, por exemplo, como o próprio não uso de aparelho celular. Quem é que vai evitar isso numa residência, né? Num condomínio residencial? Né? Ou seja, tem cuidados, tem controles que deveriam estar sendo realizados, que normalmente nesse ambiente não são realizados. Né? Claro, a perícia está sendo feita ainda pelo Corpo de Bombeiros, pela Brigada Militar. A hipótese é realmente de que tenha sido por um vazamento de gás, inclusive até ouvindo os moradores. Há muito comentado sobre isso, há muito falado sobre isso, se alguém deixou o registro aberto ou não, porque os moradores relatam que já vinham sentindo cheiro em dias anteriores. Tenente, claro que a gente tem que esperar, né, de fato, uma análise mais acurada, né, da perícia, mas pelo tipo de explosão que nós vimos, as imagens são muito fortes, né? Sim. Inclusive, conseguiu atingir outros apartamentos. Sim. E, inclusive, o prédio está evacuado também. É uma explosão muito localizada ali. Essa foi uma ocorrência complexa para o Corpo de Bombeiros, que ela envolveu mais de uma área da nossa gama de atuação, né? Envolveu artigos perigosos, que é o próprio gás, incêndio, que houve também, as imagens mostram. Ela causou colapso da estrutura da edificação residencial e salvamento de múltiplas vítimas, né? Com pessoas acidentadas e, infelizmente, um óbito posterior, né? Então, realmente é uma ocorrência atípica que chama a atenção da população e dos órgãos de segurança em relação a eventos que podem ocasionar em relação a isso. É importante destacar o seguinte, que nas residências unifamiliares, ou seja, na casa de uma pessoa, é permitido o armazenamento de até 26 quilos de gás de cozinha, sem a fiscalização do Corpo de Bombeiros. Se passar disso, é necessário a instalação de uma central de gás e regularizar a edificação junto ao Corpo de Bombeiros Militar, né? Então, nesse caso, consta que era uma residência multifamiliar com central de gás, ou seja, as pessoas não tinham armazenado nas suas residências o gás, elas recebiam do sistema do condomínio. E por essa característica que o senhor comentou aí, desse estrago do tamanho que foi, é possível, professor, que tenha sido só pelo vazamento de gás ou tenha aí ocorrido outros eventos junto? Não, é possível, porque se o gás, na medida que ele vaza, se ele encontra condições para entrar em ignição, né, o impacto da explosão ele pode provocar esse dano, né? E no caso especial do GLP, que é o gás de cozinha, conhecido como gás de cozinha, né, ele é mais denso que o ar. Então, quando ele vaza, ele não se dispersa facilmente no ar, ele fica acumulado. Então, se ele vazou próximo a um dos apartamentos, né, a explosão que se gerou ali, ela pode propagar para os apartamentos, para os espaços que estão próximos. Especialistas comentam que entre as hipóteses, desde erro humano, erro também no abastecimento desse gás central, há essa possibilidade também?
São possibilidades, né? Mas não se deve descartar a ausência de manutenção, né? Porque na medida em que, tu mesmo, Felipe, comentou no início, em que havia relatos de percepção de odor, possivelmente algum vazamento já era existente, né? E como eu comentei antes, quando tu consegue identificar previamente esse vazamento, antes que a concentração de gás alcance um nível em que possa gerar um risco de explosão, né, pode-se fazer uma inspeção, né, nas linhas de distribuição e tentar evitar um dano desse tipo, né? Pois é, a ligação do gás central num condomínio com a residência ela é um pouco diferente dessa ligação que a gente tem com o botijão, né? O senhor trouxe o tenente aqui um exemplo aí da mangueira, né? Do gás de botijão de casa, do quanto a gente precisa estar atento a alguns cuidados para esse manejo. Sim, esse equipamento aqui ele é utilizado tanto no botijão quanto quando há central, né? Porque a ligação Central também. também, porque quando chega no fogão, ele deve utilizar essa mangueira aqui, que é flexível, adequada, né? Ela não é qualquer mangueira, a pessoa na hora de adquirir esse equipamento, ela deve atentar para a NBR e para a validade, né? O equipamento, ele tem validade de 5 anos porque ele perde as características com o decorrer do tempo, né? E a vantagem dessa mangueira em relação às outras, por isso ela é a única adequada, que se ela sofrer temperatura, ela se contrai a ponto de estancar o gás. E isso aqui é um registro regulador, esse aqui sim é usado no botijão, né? Que a função dele, além de fechar o gás se for necessário, ele regula a pressão, porque dentro do botijão nós teremos níveis diferentes à medida que for sendo consumido o gás, né? Quando ele está cheio, ele está 85% líquido do volume do botijão e 15% na forma gasosa. Quando ele vai sendo consumido, a pressão interna do botijão diminui. Então, o objetivo desse equipamento aqui é regular essa pressão para que o fogão receba sempre uma pressão constante. Só que, como ele é uma molinha que faz essa regulação, com o tempo ela também vai cansando, né, como se diz popularmente, então tem que ser substituído e atentar então para as validades. É isso que eu ia perguntar, tem uma média de tempo que a gente precisa trocar isso? É 5 anos. Os 5 anos. Os dois equipamentos Os dois são 5 equipamentos. anos. Então, por que a gente chama atenção, o Corpo de Bombeiro Militar chama atenção? Porque para fazer esse tipo de manutenção e essa inspeção, não é um técnico, não é um engenheiro, por exemplo, se tiver isso dentro da residência, né? É o usuário, o morador que tem que cuidar. Então, o senhor fala 5 anos, tem gente que há 30 anos nunca trocou isso. Olha que é importante lembrar isso. 5 anos, gente, é o tempo. E o quanto isso pode ser, porque até se a gente for analisar, até limpar ali a região em que fica próximo ao botijão, a gente pode ver muitas vezes até um pouco de ferrugem. Com o tempo vai degradando também. Sim, sim. E é importante falar, então, ressaltar que ela tem um limite de tamanho, né? Então, no comércio pode ter uma mangueira muito parecida com essa aqui para confundir a população, né? Então, ela não é vendida a granel, ela tem um limite de tamanho, que é 1,20 m. Muitas vezes pelo preço as pessoas podem querer comprar um mais em conta, mas que não tem essa certificação. Importante que sempre olhe para isso também. É que se a pessoa quiser uma distância entre a tubulação e a unidade consumidora, que pode ser um junker, pode ser um fogão, aí ela precisa estabelecer uma ligação metálica, né, e diferente dessa aqui. A gente está falando bastante sobre o gás GLP, Alencar, e com relação ao gás natural, quais as diferenças? O gás natural, ele também tem um risco acentuado ou ele é muito diferente? A gente costuma dizer que nunca existe risco zero, né? Sempre vai existir o risco. Todo serviço com gás é um serviço de risco, mas comparando o gás natural com o GLP, o gás natural tem algumas vantagens, né? Gás natural que inclusive tem sido utilizado para abastecer o fogão, as residências também. Sim, existe a possibilidade do uso do gás natural para uso doméstico e também uso industrial, né? O gás natural tem algumas vantagens pelo fato de que, como ele é distribuído pelo gasoduto Brasil-Bolívia, né, eu não preciso ter um armazenamento desse gás, né? Só isso já é uma grande vantagem, porque o inventário, o tamanho, o volume de gás que normalmente, quando eu
por isso, quando eu tenho uma instalação com GLP, eu vou ter no local de uso, né? E com gás natural eu não tenho isso. Então, o risco de uma explosão de um volume grande já é descartado. Outra vantagem do gás natural é o fato de que, como ele é mais leve do que o ar, né? Se ocorre um vazamento, ele se dispersa mais facilmente, né? E outra característica dele também é o fato de que os níveis de explosividade, ou seja, a concentração que o torna perigoso para ocorrência de uma explosão, a concentração do gás natural é maior quando comparado com o GLP. Então eu preciso de um vazamento maior de gás natural para que ocorra um evento similar, né? Para o cidadão, por exemplo, ter acesso ao gás natural, ele consegue ter esse acesso por meio de botijões também ou não? Não é por botijões, Não é. né? Para ter acesso ao gás natural tem que ter uma linha de distribuição disponível na região, né? E é realizado uma central em que existe são instalações de conexão com essa linha de distribuição para distribuir no local de uso, né? Acho que os últimos condomínios que têm sido construídos aqui já disponibilizam isso. Sim, também, sim. né? Então a tendência atual é que se abandone o GLP e se utilize, quando há rede pública canalizada, o gás natural, pelas vantagens que o professor já destacou. E como que é feito o controle disso, por exemplo, para o cidadão saber o consumo, até o pagamento também dos consumos? Isso é administrado pela Sulgás, que é a empresa aqui do estado que realiza esse serviço, né? É parecido com o consumo de água, né? Tem um contador, né? E o consumidor é cobrado pelo consumo, né? E ficaria mais em conta que o próprio GLP? Porque a gente tem visto um valor bem Eu não acentuados. sei dizer se o preço é mais baixo, né? Isso eu teria que fazer, mas se não me engano, no próprio site da Sulgás tem como fazer uma simulação do custo. Pois é, até porque a gente está pensando também em estruturas, né? Uma estrutura de cidade também para dar conta disso. E tubulações, isso aí também não é muito simples de ser feito também. Não, é uma tecnologia recente, né? Então as cidades grandes como Porto Alegre estão oferecendo mais essa possibilidade para a população em geral. E ela não começa de uma vez só, né? Ela começa nas regiões centrais e vão estendendo para Os os bairros bairros. precisam ter, não são todos os bairros que têm. Não, Sim. Porto Alegre não são todos os bairros que têm ainda. Sim. Importante a gente lembrar disso, tecnologia que a gente pode inclusive até cobrar do poder público para que possa ser mais distribuída para a cidade. E quando a gente está falando de outros cuidados, tenente, para o cidadão em casa, né? Além de atentar para a questão do cheiro, que outros comportamentos a gente pode ter em casa para cuidar isso? Então, didaticamente, a gente diz que, em primeiro lugar, é importante dizer que a explosão de um gás ela é uma combustão em alta velocidade. E ela causa dano não só pela queima, mas também pela onda de choque que a expansão dos gases promovem, né? Que foi o caso ali na Rubem Berta, a ponto de ter colapso na estrutura ou na edificação, né? Então, de forma didática, a gente explica que para acontecer a combustão, existe um triângulo, né? Que inclui o combustível, o oxigênio presente no ar e uma fonte de ignição, né? Que é o calor. Então, se a pessoa percebe que tem cheiro de gás no ambiente, já temos dois elementos, o combustível e o oxigênio. O que a gente pode evitar se a gente estiver numa situação como essa? A fonte de ignição, o calor, né? Então, se a pessoa perceber um vazamento significativo na sua residência, em primeiro lugar, é importante que ela não ligue, não desligue nenhum eletrodoméstico, nenhum equipamento. É importante que ela abra as aberturas da edificação para dissipar esse Janela, gás, porta. saia da edificação com o seu celular, né, para ligar para o Corpo de Bombeiros por 193. Por que é importante sair da edificação com o celular? Porque o celular também pode ser uma fonte de ignição e originar uma combustão em alta velocidade, como eu falei. Então, às vezes, algumas ocorrências a gente resolve até só com orientações, não necessariamente despachando uma viatura para o local. Que importante é pensar sobre isso, porque no dia a dia, numa situação como essa, como é que a gente vai racionalizar e fazer isso? Mas acho que é importante lembrar isso, ter como
princípio fundamental. A mesma coisa quando, por exemplo, há um risco de queima por choque elétrico, né? Não, a gente não pode jogar água. A gente tem que, né, ter esse cuidado também. Sim, as edificações que têm o plano de prevenção contra incêndio, elas necessariamente terão os extintores, né, que é a forma de evitar um incêndio eliminando um princípio de incêndio, né? A gente diz que um princípio de incêndio é aquele fogo fora do controle humano que qualquer pessoa do povo, que não necessariamente um bombeiro, consegue evitar danos maiores, né? Então, um cuidado que tem que ser tomado é que tem que escolher o extintor correto, que é o classe B, né? Os extintores, em regra, eles têm 3 classes e a classe B é a que é a adequada, é a que caracteriza o gás. E saber utilizar também, né? Porque, Sim. inclusive, eu acho que os condomínios têm ali os moradores que são escolhidos para fazer o curso. Sim, é uma exigência É do Corpo de exigência. Bombeiros, que tem algumas pessoas, um mínimo do público ocupante daquela edificação tem um treinamento mínimo para usar esses sistemas. A gente tem lembranças bem da época da minha avó, que a gente, quando ia instalar o botijão de gás, colocava ali uma esponjinha para ver se borbulhava. Isso procede? Isso procede sim, porque quando tu faz uma espuma em torno de uma área que tem algum vazamento, né, o que é a bolha? A bolha é gás atravessando essa camada de espuma. Então, se tem algum vazamento, né, vai aparecer uma bolinha ali, naquela região, né? Eu até estava comentando aqui com o Tenente Silveira, né, eu quando troco o botijão na minha casa, eu faço a espuminha em torno do anelzinho da vedação onde eu rosqueio a válvula, mas o botijão ele tem uma válvula de segurança, né, que fica próxima. Essa válvula de segurança eu também coloco uma espuminha ali do lado, porque se ela estiver vazando, tem que ligar para o fornecedor e pedir para substituir o botijão. A própria válvula pode vazar também, que é aquela Não que abre e deveria. fecha ali. Não deveria, mas com precaução eu faço isso sempre. Que importante esse recado também. E além disso também, que outros cuidados o senhor gostaria de reforçar sobre esse manejo do gás em casa também? Eu ratifico as orientações bem colocadas do Tenente Silveira, né? E em especial, como a gente está falando de uso do gás, uso doméstico do gás, né? Lembrar que o gás de cozinha, como ele é mais pesado que o ar, né? Se ocorrer um vazamento, ele vai ficar próximo ao nível do solo, à nossa altura, né? Então ele vai ter uma dificuldade de dispersão maior, né? Se não tiver correntes de vento para dispersar esse gás, isso vai ser mais difícil, né? E o uso do celular, que hoje é muito corriqueiro, realmente é um perigo, né? Porque se eu estiver utilizando o celular próximo a uma área com vazamento, ele é uma fonte de ignição. Voltando ao que foi dito aqui pelo Alencar sobre a questão de fiscalização. Quando a gente está falando, Tenente, sobre esse molde aí, essa estrutura do gás central, tá, num condomínio, isso é colocado junto com o PPCI? Como é que é essa estrutura? Sim. Então, primeiro tem que chamar a atenção que a fornecedora do gás ela tem responsabilidade sobre a segurança do gás, então a população pode recorrer como assistência técnica à própria fornecedora, e ela é obrigada a atender imediatamente se for detectada alguma anomalia no sistema, né? E quando tem central de gás ou quando tem fornecimento coletivo de gás, dentro do plano de prevenção contra incêndio deve ser incluído laudos que atestam a segurança desse sistema, né? Então, o Corpo de Bombeiros também fiscaliza por meio desses laudos que a edificação é segura quanto ao gás. Então, de forma, eu não sei o tempo, mas há uma fiscalização a cada tempo por parte do Corpo de Bombeiros desse gás lá, no gás central? Quem é que fiscaliza isso? Em regra, os alvarás dos bombeiros eles têm validade, né? Então, a pessoa, quando vai renovar o alvará, ela novamente passa por inspeção. E, eventualmente, pode acontecer vistorias extraordinárias. E sempre acontecerá vistorias extraordinárias se acontecer um evento, um vazamento ou um acidente. E, em média, esse alvará, ele tem diferença de tempo para Tem cada? 2 anos, 5 anos. Depende 5 anos. da edificação. Depende da complexidade da edificação. Complexidade. Sim. Pois é, isso é algo que a gente
compreende que existe, e até por conta do Corpo de Bombeiros fazer esse trabalho, mas para além disso, como que o próprio condomínio pode estar atento também para ajudar o próprio Corpo de Bombeiros a cuidar isso também, Alencar? Eu entendo que quando eu tenho uma instalação de um gás central, alguém tem que fazer inspeções periódicas, né? Deveria, se não o próprio condomínio com alguma pessoa treinada, né? Uma equipe que contratada para isso, que possa fazer o serviço de manutenção, né? Porque assim, o gás em si, ele não é corrosivo, né? Mas o ambiente externo, sim. Então, um ambiente externo com umidade, né, com umidade presente do ar, temperaturas maiores em dias mais quentes, isso vai acelerando processos corrosivos, né, e em especial em juntas de conexão nas tubulações, isso pode provocar vazamentos, né? Então, existem 3 tipos de manutenção que normalmente deveriam ser realizadas. Uma é a manutenção corretiva, quando o problema já ocorreu, né? Precisa fazer uma substituição de uma peça, algum equipamento que tem falha, né? A manutenção preventiva, que é aquela em que, se existe algum componente que precisa ser substituído dentro de um determinado período, por exemplo, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, essa substituição tem que ser realizada. E a preditiva é aquela que eu inspeciono, né, sinais, sintomas de falha e vou realizar uma manutenção para evitar que o problema possa ocorrer. Isso não é só algo que o Corpo de Bombeiros faz. Não. Outros atores também estão juntos aí. Então, esse é a cargo da engenharia, né? E aí o Corpo de Bombeiros ele só certifica-se de que um responsável técnico, que é engenheiro, ele planejou e executou esse projeto e fez a manutenção, né? Um dos testes que é realizado é o de estanqueidade, ou seja, o engenheiro ele vai verificar se não está escapando gás do sistema. Então, e aí nós recebemos esse documento que é um atestado técnico. Isso é muito importante, que isso seja feito, inclusive um engenheiro que é até direcionado pelo próprio condomínio para fazer Sim, contratado essa pelo condomínio. avaliação. Sim. E a gente falava... O que a população, Felipe, desculpa interromper, Por gentileza. o que a população precisa se certificar é que a edificação em que ela está morando ou usando tem alvará do Corpo de Bombeiros. Sim. Porque se não tiver, já aí existe uma irregularidade. E a partir disso é que devem ser tomadas as iniciativas do proprietário, do inquilino, do usuário ou do responsável técnico, que é um profissional. Pois é, e o que chama a atenção também, acho que voltar a frisar isso, essa explosão no Rubem Berta, Alencar, o tamanho da proporção realmente, né, que se formou para atingir outros andares, estilhaços, dependendo do tempo que aquele vazamento for sendo feito, pode ser maior ainda? Sim, o tamanho da explosão depende do volume de gás disponível, né? Depende do volume de gás disponível. Então, se tu tem um vazamento que dura por um tempo maior, como eu falei que o gás, ele sendo mais pesado que o ar, ele vai acumular, ele vai preencher aquele espaço sem se dispersar com facilidade, né? Na medida em que ele preenche um volume maior, eu tenho um volume, uma massa maior de gás, e isso vai fazer com que uma explosão e, consequentemente, as ondas de choque, o impacto sejam maiores. E quando uma pessoa chega em casa, por exemplo, e já sente o cheiro do gás, o que ela deve fazer ou não fazer? Isso não deveria ocorrer, isso é uma normalidade, né? Se esse odor normalmente não é percebido, né, e ele está ocorrendo, uma precaução é fechar a válvula de abastecimento de gás. Primeira coisa. Primeira coisa. E aí depois a gente pode continuar fazendo essas orientações também, abrir sim, as janelas. Inclusive, num sistema que tem distribuição de gás, sistema de distribuição de gás, isso pode ser realizado quando existe um risco desse tipo, né, na central de abastecimento. Nesse caso, no caso específico, colocou que a pessoa chega em casa e ela constata o cheiro dentro da edificação, né? Isso é um sinal de que o vazamento não é recente
ou não é na própria edificação, né? Porque o que acontece, quando tu vai utilizar um fogão, um forno, por exemplo, tu sente um pouco de cheiro e logo depois ele vai sumir, né? Mas se a pessoa, se não tinha ninguém em casa e ela chegou e tem cheiro, existe uma razão para se preocupar aí, né? Porque o cheiro demora Não, o cheiro, inclusive, ele não pode demorar, né? Porque a pessoa tem que identificar imediatamente. Né? imediatamente. O que acontece, como disse o professor aqui, como o GLP, ele concentra nas regiões inferiores, né? Então, pode ser que o gás entre num ralo, por exemplo, numa tubulação e a pessoa não perceba. Olha Então, só. por exemplo, um dos parâmetros técnicos em relação à central de gás é que no entorno dela não pode ter nenhum ralo ou galeria. Por quê? Porque esse gás pode concentrar nessas galerias, nessas tubulações, ele não vai ser percebido e aí só vai ser percebido depois que explodir. A inalação desse gás, Alencar, ela pode acarretar algum problema? O gás, ele não é tóxico, mas ele é asfixiante, né? Para ele ser asfixiante, ele tem que atingir uma concentração alta, né? É claro que o que faz com que isso seja um problema, né, quando eu tenho contato com a substância asfixiante é que se ele alcançar uma concentração maior, muito alta, a ponto de suprimir a disponibilidade de oxigênio do ar, né, ele vai asfixiar a pessoa vai ter tonturas, né? Ela pode desmaiar, né? Por falta de oxigênio do ar, né? Importante colocar que o gás em si, ele, apesar de não ser tóxico e mesmo que ele não alcance, não atinja essa concentração necessária para asfixiar alguém, né? Se ocorre a queima, se ocorre uma explosão, se ocorre uma queima, né? A queima de outros materiais pode gerar uma combustão que a gente chama de combustão incompleta. O que é a combustão incompleta? A combustão completa é aquela que o gás, o material que está sendo queimado, todo ele é transformado em gás carbônico. Agora, quando essa combustão é incompleta, antes de formar o gás carbônico, ele forma monóxido de carbono. E esse é um gás venenoso, esse mata. Inclusive é o que, infelizmente, matou, né, em Balneário Camboriú, jovens que estavam no carro, né? Porque é silencioso, obviamente, esse né? não tem cheiro. Não tem cheiro nem som. Não tem cheiro e é muito rápido também. É rápido. Sim, por isso que, por exemplo, na utilização do Juncker, que queima o gás, o GLP, o gás natural, o produto da combustão, né, os subprodutos, produtos da combustão, que são queimados, eles têm que ser expelidos para o ambiente externo. Porque se isso entrar dentro da edificação e tiver grande concentração de monóxido de carbono, por exemplo, a pessoa pode morrer. Na inalação do monóxido de carbono, se o ser humano consegue rapidamente ter acesso ao oxigênio, rapidamente ele pode evitar o risco. Porém, se eu inalei uma quantidade suficientemente alta de monóxido de carbono, eu posso já comprometer meu sistema respiratório. Isso em quanto tempo, mais ou menos? Em 5 minutos? Não tão pouco tempo, né? Isso pode demandar aí, talvez menos de uma hora, mas depende também de cada pessoa. Depende muito da pessoa, depende da concentração no ar, né? Porque o monóxido de carbono ele tem que atingir um nível em que é um limite de tolerância, um limite de risco, né? Então, são múltiplos fatores. Se eu tiver uma concentração alta de monóxido de carbono, é claro que a fatalidade vai ocorrer em um tempo menor, né? Se for concentração menor, né, o que vai acontecer? A fatalidade vai ocorrer quando esse nível de monóxido de carbono alcançar uma determinada concentração limite que é perigosa. Se o ambiente estiver fechado, como o Tenente Silveira falou, essa concentração vai acumulando até que chega nesse nível, a pessoa não percebe, né? E o primeiro sintoma é ter tontura e desmaiar. O monóxido de carbono é muito presente no incêndio declarado, né? Então, nós dizemos que a fumaça mata mais que a própria chama no incêndio. E o risco da fumaça de um incêndio é a presença desses contaminantes, né? E o monóxido de carbono é um dos principais, né? Então, diferente do gás de cozinha, que ele não é tóxico, o monóxido de carbono é altamente tóxico.
A questão é que mesmo que eu esteja num ambiente onde tenha oxigênio e monóxido de carbono, a hemoglobina que leva o oxigênio para os tecidos, para os órgãos do corpo humano, ela tem uma afinidade maior com o monóxido de carbono. Então a minha hemoglobina, que ela exerce uma função de transporte, ela leva monóxido de carbono e aí vai matando as minhas células e levando as pessoas a óbito. É por isso que, por exemplo, que quando a pessoa está num ambiente onde já tem um incêndio, ela precisa sair do incêndio. Ela não deve voltar para salvar a televisão, para salvar os documentos, como é comum. E o corpo de bombeiros, o bombeiro militar que vai entrar lá, ele vai entrar com uma proteção respiratória. Ele vai levar o seu ar comprimido, porque ele não pode respirar o ar daquele ambiente, né? Então, o monóxido de carbono poderia matar os bombeiros se não tivesse esse equipamento. Tenente, e por outro lado, a gente viu nos últimos, acho que foi no ano passado um pouco, a gente teve muitas ocorrências de queimaduras também, porque as pessoas não estavam conseguindo comprar o gás de cozinha e estavam utilizando outros meios para fazer fogo, né? Muito perigoso, até com o líquido. Aqui o álcool líquido é muito perigoso, né? Sim. Isso já baixou essas ocorrências com esse tipo de produto? Esse tipo de ocorrência acontece muito mais no inverno, né? E atinge as populações mais precárias, né? Porque as pessoas buscando conforto ambiental, né? E não tendo um sistema próprio, elas se utilizam dessas substâncias que não são projetadas para aquecimento humano, né? E para aquecer o ambiente, né? E os acidentes domésticos desse aspecto, assim, dessa forma, acontecem mais no inverno. Que tipo de substância as pessoas utilizam mais nesse sentido? Álcool etílico, né, o álcool, gasolina em regra, líquidos combustíveis. Que o risco do líquido justamente é esse, pela facilidade de alastramento, é muito rápido da pessoa vir a se queimar. A questão do líquido combustível é que ele desprende vapores em temperatura ambiente. E esses vapores combustíveis, eles podem ocasionar explosão ou a propagação da chama, né? Então, por exemplo, não se recomenda, no caso de lareira ecológica, que se utiliza um líquido combustível, não se recomenda que não se recarregue ela com chama, né? Então tem que apagar para recarregar. Então, e tem que também cuidar a escolha do líquido, né? Então, por exemplo, gasolina, que ela é altamente inflamável, ela tem uma propagação muito mais rápida do que o álcool mesmo, ela se torna mais perigoso ainda. Sim, visto a gente pode acompanhar na própria imprensa a quantidade de ocorrências de queimadura também no pronto-socorro, queimaduras inclusive bem graves, Sim, acidentes assim bem graves por conta disso mesmo. sim. Então, a lareira ecológica, ela pode ser usada, né? Ela deve ser certificada pelo fabricante e ela deve ser usada só com álcool etílico, não com outros combustíveis. Dado o recado, boa lembrança aí. E quando a gente está falando também, Alencar, sobre essa questão do cuidado em casa, né? É claro que vai depender do consumo de cada família, né? Eu, por exemplo, meu gás dura muito tempo. Os cuidados, né, de não balançar o botijão para ver se tem gás ainda, como que as pessoas podem cuidar também para o manejo desse botijão, né, a forma como instala, é importante sempre que tenha alguém que dê esse suporte, o próprio entregador que ajuda nisso também. Eu, por exemplo, tenho muito medo, eu não consigo fazer a instalação sozinho. É sempre interessante que a instalação seja realizada por alguém que já tem experiência na instalação, já seja treinado, né? E a instalação é sempre interessante que seja numa área externa, não interna à casa, né? Como o Tenente Silveira já falou, né, a mangueira ela tem que ser essa parte de borracha, né, ela tem que ser curta, se precisar ser mais extensa, estender, levar para um outro ponto de distribuição, essa tubulação tem que ser metálica, né? E claro, quando tu manipula o botijão de gás, né? Se tu já está com ele conectado, se tu não conectou ele bem, se não está bem conectado, né? Ou se aquele anelzinho de vedação não está fazendo uma boa vedação, né? Quando tu manipula, tu pode
ter um leve deslocamento, né, e algum vazamento passar a ocorrer por ali, né? Por isso que é sempre importante esse testezinho, né? Principalmente para quem não tem tanta habilidade, né, em fazer a substituição, né, para poder se certificar, né, em função de ser visual o aparecimento das bolhas, né, quando tu tem algum vazamento ali na instalação. Acho que na dúvida é realmente não ter medo de ter a ajuda de alguém também para poder Sim. fazer isso, porque pode salvar vidas, inclusive. Sim, não precisa ser um técnico, né, mas ser alguém que tenha iniciativa e habilidade e experiência para fazer isso. Sobre aquilo que tu falou de aproveitamento do gás, né, de sacudir o botijão, é meio mito, assim, que tu vai ter um melhor desempenho, um melhor aproveitamento do combustível ali. E é importante ressaltar que o recipiente deve estar sempre na vertical. Ele não pode ser lateralizado, ou muito menos colocado na cabeça. Por quê, Tenente? Porque ele é GLP, né? Gás liquefeito de petróleo. Enquanto estiver sob pressão dentro do botijão, ele é líquido e gás, né? Por gravidade, o líquido estará armazenado embaixo e o gás em cima. Se eu inverter a posição dele, vai sair líquido e o fogão não foi projetado para queima de líquido, de gás. E isso pode acontecer, pode ocasionar um acidente, uma queimadura, como já tinha ressaltado. Então, jamais colocar o botijão na horizontal ou muito menos virar de cabeça para baixo. Nossa, que interessante esse recado, porque eu já vi em muitas casas o botijão virado, Sim, a deixado de pessoa se lado. coloca em risco, né, com a expectativa de economizar, ela se coloca em risco e pode acabar gastando mais até, né, com tratamento médico, com perder até a própria casa. Falando em mito, né, a gente sempre ouviu dizer que algumas pessoas balançam o botijão para ver se tem água dentro. Ou seja, o que vai perceber é que tem líquido e ele está líquido ali dentro, né? Ele está numa pressão ali da ordem de 15 quilos, né? A pressão atmosférica é 1 quilo, né? Então está 15 vezes superior à pressão atmosférica, justamente para ele se manter como líquido ali dentro. Importante lembrar disso. Bom, eu acho que o programa de hoje serviu para a gente refletir um pouco sobre esses cuidados gerais que a gente tem que tomar. Infelizmente, notícias às vezes vêm para nos alertar e a gente às vezes toma só o cuidado necessário quando acontece algo, mas aqui a ideia é a gente se alertar e evitar que antes que aconteça algum acidente a gente possa se proteger. Eu queria já agradecer muito vocês terem vindo aqui, esclarecer para a gente. E, por favor, uma mensagem final, Tenente, para a gente poder se cuidar mais. Então, o Corpo de Bombeiros estará sempre à disposição da população de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Nós não queremos atender emergências e, por isso, atuamos na fiscalização para que as pessoas habitem e trabalhem em lugares seguros. E, se eventualmente acontecer um acidente, a população deve ligar imediatamente para o 193. Nós estaremos à disposição a qualquer hora, a qualquer momento, para atender a população gaúcha. E então eu encerro agradecendo à TV Câmara por permitir que o Corpo de Bombeiros preste essas informações para a população, que nós sabemos que evitaremos acidentes, salvaremos vidas e patrimônio com essas orientações. Obrigado, Tenente. Bom trabalho a vocês lá. Contem com a gente. Obrigado. A imprensa é sempre parceira. Alencar, obrigado pela presença. Bom trabalho lá na PUC. Eu que agradeço aí o convite, né, também a PUC pela oportunidade. E também eu acho que, para finalizar, né, visto que uma das questões importantes para se evitar esse tipo de incidente é perceber o início potencial de uma ocorrência desse porte, né, o que é importante, mesmo que as pessoas não tenham aquele treinamento adequado, não sejam habilitadas ou especialistas numa inspeção, né, ficar atento para a presença do odor típico, né, porque esses componentes, as mercaptanas que são adicionadas no gás, são justamente para que possa se perceber o início de um vazamento, né? Então, quando se perceber um odor típico, sempre vai ser uma normalidade, sempre vai ser uma situação que merece atenção. Sempre, então, cheiro de gás é motivo de preocupação, de procurar informar, procurar saber o que está acontecendo. Obrigado, bom trabalho a vocês. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Dá para rever este programa e outros
pelo nosso YouTube, redes sociais aqui da TV Câmara e mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.